Este documentário tem a intenção de provocar uma intervenção da imagem, levando juntamente com o discurso a indagação sobre a dignidade da pessoa humana, a cidadania plena, acesso aos direitos fundamentais e, sobretudo, à educação e à família, na realidade de menores infratores aos quais foram negados todas as condições que contemplem as dimensões básicas do ser humano: o ser, o saber e o fazer. A gente sabe que toda criança e adolescente tem direito à escola, saúde, educação, entre outras coisas que são fundamentais para o seu desenvolvimento como cidadão. E quem diz isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acontece que o ECA também fala que existem consequências para todo menor de 18 anos que cometer algum tipo de crime. A primeira coisa que eu preciso corrigir aqui é que criança e adolescente não cometem crime. Eu usei essa palavra no início do vídeo só para ficar bem claro sobre o tema que eu vou falar aqui hoje. Mas na verdade, quando uma criança ou um adolescente cometem um roubo, um furto, uma lesão corporal ou qualquer ato ilegal, isso não é chamado de crime, mas sim de ato infracional. Isso porque a Constituição e o ECA dizem que o menor de 18 anos é inimputável, ou seja, que ele não tem capacidade de entender a consequência de tudo que ele faz. Por isso, criança e adolescente não cometem crime, mas sim ato infracional, que são basicamente a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Na abordagem do elemento, o proprietário da moto chegou, reconheceu a moto e, por surpresa dos policiais, também reconheceu o elemento que foi preso, que foi apreendido, tratava-se de um menor de idade. Esse elemento aí era conhecido dele, conhecido de todos aí da região que a vítima morava. Então, diante dos fatos, nós conduzimos aí o menor de idade até a delegacia, onde o delegado de plantão tomou as providências cabíveis. Você acredita nas políticas públicas voltadas para a reabilitação de menores infratores na sociedade? Se eu acredito? Eu acredito que nas políticas públicas, mas no sentido assim, o problema é quem executa. Existem tantas outras situações de políticas públicas e que na hora de botar em prática não se bota da forma que deveria. O problema é esse. Eles fazem projetos, fazem situações que são boas, porém, na hora de botar na prática, as coisas acontecem de uma forma completamente diferente. Porque muitas vezes contratam pessoas que não são capacitadas, não existe uma fiscalização para ver se aquilo está realmente funcionando, para poder se reavaliar e para poder melhorar, né? Não deveria ter. Então, eu acredito. Porém, o problema é como isso é aplicado e é fiscalizado, porque existem tantas outras políticas públicas voltadas para tantas outras coisas e que não dão certo. Então, o problema é quem fiscaliza, é a equipe que está por detrás, vendo com que aquelas coisas estão, vendo como é que isso está acontecendo, para poder ver se realmente está dando, se vai dar certo. Entendeu? Não adianta você colocar no papel, fazer tudo bonitinho e na hora H, que for na prática realmente, não ter um grupo que possa fiscalizar, não só fiscalizar, mas também estar ali perto no dia a dia, vendo os pontos positivos, os pontos negativos, para tentar melhorar o que existe. Porque se não existir, se não tiver essa atenção, vai ficar só na propaganda, na mídia, dizendo que faz. Cadê os resultados? Nadson Santos, você como mestre em filosofia, você acredita na ressocialização do menor infrator? Veja bem, não só dar créditos, como eu acredito que é um problema de vulnerabilidade pontual, mas como qualquer cidadão, ele merece esse direito, eles têm esse direito de se melhorar enquanto pessoas a cada momento. Mesmo as pessoas que não estão no estado de um menor infrator, elas precisam melhorar a si próprio, cuidar de si mesmo, pensar sobre si mesmo e quem sabe até falar de si próprio, ter domínio de seus problemas, de seus cuidados, como um exercício espiritual. Então, se todos os cidadãos, por natureza, por pensamento
político e cidadão, ele pode fazer um processo do seu próprio melhoramento enquanto pessoa e cidadão. Uma pessoa com uma vulnerabilidade maior, que é o estado do menor, que ele, por algum tipo de, não são um caso universal, né? São vários casos particulares em que eles cometeram as infrações, então isso não pode ser tratado como uma coisa única, deve ser analisado com mais cuidado metodológico. Essas pessoas, por que não teriam, né, o direito de fazer com que o processo de educação, de reeducação dentro de uma instituição como escola, como atendimento de assistência social, como a psicologia, quem sabe a psiquiatria por causa de estupros que foram vivenciando processos de roubo, até alguns para comer. Então, é muito difícil a gente achar que um jovem, ele, até com o apoio do Estado, ele pode voltar a ser um cidadão comum, com suas atitudes, crítico, amável, respeitado, educado, profissional, contribuindo para a economia, né? Então, essas pessoas, todas as pessoas, elas são merecíveis de se melhorar, de cuidar de si mesmo. Qual o motivo mais comum que você identifica que faz esses jovens entrarem, cometer esses crimes? Então, o que a gente observa aqui é que eles são adolescentes que estão sem acesso a políticas públicas básicas, que são educação de qualidade, áreas de saúde, atividades de esporte, cultura e lazer. Então, como essas políticas de atendimento são precarizadas, às vezes, principalmente no locais de origem deles, sejam os bairros ou os municípios, então, muitos procuram outras formas principalmente de ganhar dinheiro, nesse sentido, de ter... Então, porque se existe uma falta de um atendimento dentro das políticas, a gente pode dizer que outros poderes paralelos assumem esse lugar. Então, quando você não tem uma escola de qualidade no bairro, então a rua fica muito mais atrativa do que a escola. E a falta de políticas públicas também está tem um lado voltado muito para a má gestão de recursos, tem esses problemas, vamos colocar assim, né? Essas questões. Então, quando o adolescente chega aqui, que a gente vai olhar que a gente observa o perfil, que a gente vai fazer análise, ele vê que são lugares que são bairros altamente precarizados, locais às vezes sem estrutura até de saneamento básico. Então, quando você não tem um olhar mais apurado, em cima desse grupo, dessas jovens, dessas famílias, então você abre precedentes para que outros poderes assumam essas responsabilidades. Aí eu acho que esse é o principal ponto. Partindo da falta de políticas públicas, juntando com a desigualdade social, a gente tem esse movimento de encaminhamento para esse cometimento de atos infracionais. Essa questão de Michel Foucault, muitas das vezes ele faz esse recorte sobre a questão do racismo estrutural também, né? Aí tem esse link da filosofia, arte, educação, sobre o olhar dessa coisa. Como você vê isso? O racismo, ele está impregnado em todo o processo de tramitação em uma sociedade, seja ele nas instituições públicas, privadas, no cotidiano, no senso comum. Então, também é um modo pelo qual a educação, a arte, né, as peças teatrais, a música, a poesia, sobretudo, né, Navio Negreiro, Castro Alves, por exemplo, que trabalha uma questão, né, da questão dos negros que foram, né, no processo de escravização no Brasil e em outros países, como isso foi duro. Então, deve ser tratado veementemente, não só
na Semana da Consciência Negra. Eu acho que isso é um processo cotidiano, até que nós começamos a perceber que os dados e as estatísticas que favorecem as pessoas comuns e não têm o negro como alvo, enquanto elas não mostrarem que elas são diferentes, que elas têm diminuído, que elas não têm melhorado, o exercício da cidadania é realmente, sim, trabalhar com esse processo cotidiano. Muito obrigado, Nato. Na sua opinião, qual a maior dificuldade em recuperar esses jovens? É isso. Acho que, devido a essa falta dessas políticas de ação, a gente tem que pensar que quando o adolescente ele sai daqui da Fundac, e ele muitas vezes volta para seu local de origem. Então, se não há uma mudança significativa nesse local, ele vai continuar com essa falta de acesso a esses serviços. Então, ele vai retomar a vida, vamos colocar, que ele tinha antes. E isso pode um fator muito importante, que se leva em consideração, é o fato dele reincidir no cometimento do ato infracional, o que leva muitas vezes a uma reincidência na medida socioeducativa. Ele sai, mas ele volta para a privação de liberdade ou restrição de liberdade. Aí acho que é esse caminho, assim, acho que essa continuidade da falta de atenção a esses serviços básicos, essenciais. Então, isso acaba empurrando. Ele não vê, eu vou voltar para o mesmo lugar, vou voltar para as mesmas coisas, então vou ficar continuo sem alternativas. Então, acho que isso é um fator que tem relevância nesse processo dessa entrada nesses cometimentos desses atos infracionais e tudo. Marcos Peralta, como você vê a ressocialização do menor infrator, sabendo que você é um cara advogado, militante da arte educação, já teve trabalho voltado, tentando a ressocialização e entendimento dessa realidade. Como você vê? Exato. Eu já militância no SEDEC, Centro de Defesa da Criança e Adolescente, na COPAMEC, também a Associação das Comunidades Paroquiais de Mato Escuro e Calabetão. E isso aqui vem, como ficou prosseguindo, a consequência do artigo 5º da Constituição, e a nova Constituição, não existia mais, antes dela era o Código do Menor, vale só para menor infrator. Então a lei só existia para preto, pobre, né, da periferia, de forma clara na lei. Quando vem a Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente, porque está na Constituição também no artigo 227, já falar, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e adolescente como absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, comunitária, além de colocar na salvo de toda forma de indigência, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É uma poesia. E que as cores do papel e nunca da pele dos homens sejam sinceras e intensas ao brilho dos olhos de suas pupilas, a ponto de saltar e escorregarem no papel sob a égide de canetas metralhadoras, incansáveis de fazer poesia contra qualquer tipo de preconceito, fome, espoliação, ganância, hipocrisia ou acomodação. Então, o primeiro passo para acreditar na ressocialização é transformar essa poesia, chamada Constituição, em prática diária e cotidiana. É a ação direta pela cidadania ampla e participativa de todos os indivíduos do planeta Terra. Para que seja água, porque fluido. Para que seja vento, soprando brisa por todos os poros. E por fim, que seja fogo, posto que é chama e não se apaga nunca. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco dos esforços de todos em tornar visível o que por tanto tempo foi esquecido. A responsabilidade da construção na rede de proteção à criança e adolescente é tarefa de todos e responsabilidade de cada um. A maior parte dos menores detidos e mortos é negra. A ausência do Estado é real. As formas de ressocialização serem pouco funcionais é pelo fato de menores viverem nesses ambientes transtornados com a ausência do Estado.
em saneamento, urbanidade, acolhimento e acolhimento psicossocial. E terem poucas oportunidades de educação, emprego e até mesmo de segurança. E ser copilados muitas vezes pelo tráfico e pela criminalidade, onde ele visa buscar sua independência mais cedo a fim de querer ajudar a si mesmo e talvez a sua própria família. E acaba entrando no mundo do crime, se envolvendo com outros menores e até adultos, com o intuito de ganhar dinheiro. Não de uma forma mais fácil, e sim como uma única saída que ele encontrou para isso. Se o sistema político não trabalha, para beneficiar a todos e tiver uma igualdade social, então a sociedade busca suas formas de se manter em pé por conta própria. Falta educação, falta amor, falta o Estado, falta a atenção, falta o cumprimento das leis, falta muita coisa. E o pior é que a maioria dos menores detidos e mortas é negra. A ausência do Estado é real, só a educação transforma. O compromisso que se inicia no seio familiar deve também ser abraçado por todos. Compromisso prioritário da sociedade e do Estado. ECA 2010. Faça-se cumprir. Se o sistema político não trabalha, o menor infrator busca ocupar o seu espaço. Ressocialize, ame, traga o menor para o seu convívio.